No capítulo 8, inferências sobre vetores de média de duas populações normais multivariadas, vamos estudar agora as comparações independentes. Nós já falamos sobre as comparações emparelhadas, em que há dependência das observações medidas numa população e na outra. Agora vamos falar das comparações independentes entre duas populações normais. Então nós vamos entrar nessa parte aqui e vamos falar também, vai fazer uma pequena introdução, anotação, algumas notações que vamos usar, alguns estimadores rapidamente e falar das pressuposições básicas. Então, comparações dependentes entre dois vetores de médias de duas populações normais. Então, diferentemente dos dados emparelhados, que o pessoal chama de pareados, nessa situação queremos comparar os vetores de média de duas populações independentes. Então, na estatística existe esse termo pareados, né? Mas como eu já expliquei, em português não existe. Então, aos pares é emparelhados. Então, esse é o correto. Antigamente até eu chamava de pareados, eu estou chamando de emparelhados, que é o termo correto do português. Então, queremos comparar os vetores de média de duas populações independentes. Tomamos uma amostra aleatória de tamanho N1 da primeira população e de tamanho N2 da segunda, de forma independente, mensurados em P variáveis. E medimos P variáveis. 1, 2, 3, P pode ser 2, 3, 4, 5, pode ser uma, mas daí estaremos no caso univariado. Então, para nós aqui, é interessante tomarmos duas ou mais, não estaríamos restritos ao caso univariado. Para JS, uma unidade amostral, J variando de 1 até 1, 2 até NI, e refere-se à iésima população, que pode ser 1 ou 2, então nós temos N1, para o tamanho da amostra da população 2, e N2, tamanho da população 1, e N2, tamanho da amostra da população 2. Então, quando o I for 1, temos N1. Quando o I for 2, segunda população, temos N2. Utilizaremos o vetor Y e J, Y negrito aqui, ó. População I, que é 1 ou 2, J de 1 até NI. Pode ser de 1 a N1, se o I for 1, ou até de 1 a N2, se o I for 2. Esses vetores possuem... Esse vetor, né, possui dimensão P e seus elementos são representados por IJK. Então, eu estando na população I, na JS, uma unidade amostral ou experimental, nós teremos variável K igual a 1, variável 1, K igual a 2, variável 2, tipo de produção, altura das plantas, diâmetro do colmo, acamamento, etc. Até a Pésima variável. Então, nós temos Y1, 2, 1N1, são normais, P variáveis, independentemente distribuídos com média μ1, são variáveis aleatórias, né? Normais, P variáveis, idênticos, independentemente distribuídos com média μ1 e matriz de covariância σ1. Média 1 da população 1 e covariância σ1 da população 1. Veja que vai até N1 porque o primeiro índice da população está fixado. Dentro desse vetor aqui, Y1, por exemplo, nós temos o componente do K for 1, Y11, que é a primeira variável, Y12 até Y1P. Por exemplo, nesse segundo vetor nós temos população 1, unidade amostral 2 para a primeira variável, então 1, 2, 1, que é o primeiro componente desse vetor, 1, 2, 2, 1, 2, 3, até 1, 2P. Até 1N11, 1N12, 1N13, até 1N1P. E da mesma forma, as variáveis Y21, 22, 2N2, que é a segunda amostra aleatória, possui distribuição independente, né? São idênticas independentemente distribuídas, cada uma desses vetores, normal P variado, normal multivariado com dimensão P, com média μ2, com vetor P variado, e matriz de covariância P por P positiva definida, σ2. Nesse caso, Y1J, Y2J, ou seja, os vetores, o JESmo vetor da população 1 e o JESmo vetor da população 2 são distribuídos também independentemente, ou seja, as nossas amostras são totalmente independentes. Temos independência entre as observações vetoriais dentro da mesma amostra e temos independência das observações de uma amostra para outra, né? Mesmo que o índice J seja a mesma unidade amostral, mas a unidade amostral sorteada de uma população e a primeira unidade amostral sorteada de outra população não tem nada a ver uma com a outra. São totalmente independentes, portanto, independentemente distribuídos. A covariância entre essas variáveis aleatórias é nula em função da independência. A distribuição conjunta, então, se eu formar um vetor YJ 2P dimensional, nós temos Y1J
transposto, y2j transposto, então P variáveis aqui, P variáveis, vetor linha, compridão, 2P transposto virou um vetor coluna, quando eu transpuser isso aqui. Então ela é normal 2P variada com vetor de média e matriz de covariância dado por a média geral da distribuição conjunta, 1, 2, né? Aqui P dimensional e aqui P dimensional. E aqui a covariância, tem a covariância da população 1, a gente não dobra o subscrito aqui como no outro caso, porque bastamos um índice só. Então, covariância população 1, covariância população 2. Essa covariância entre as duas populações, das amostras das populações, das variáveis das duas populações, desse vetor com esse, é totalmente independente. Então, o que nós estamos dizendo? Que as variáveis dentro de uma população e dentro da mesma unidade amostral, as P variáveis desse vetor são correlacionadas potencialmente, que depende da estrutura da sigma 1, que se ela for identidade não será correlacionada, se ela for uma matriz diagonal não será correlacionada. E a mesma coisa acontece aqui, são variáveis, as P variáveis são correlacionadas dentro da outra população, mas as variáveis de uma população e da outra população são independentemente distribuídas, porque a covariância é nula e é normal multivariada, como nós vimos, se tiver covariância nula implica, no caso normal, pelo amor de Deus, gente. No caso normal, implica independência dos dois grupos de variáveis. Mas dentro do grupo, as variáveis são correlacionadas. E os vetores diferentes, quando eu mudo o J, o Y1J, 1, o Y12, 1,3, 1,4 até 1N1, são independentemente distribuídos. Não tem covariância, é amostra aleatória. A mesma coisa acontece dentro da segunda amostra. O vetor y21, 22, 23 até 2n2 são independentemente distribuídos. Não tem correlação dos vetores, das variáveis mensuradas de uma parcela, de uma unidade amostral, com as mesmas P variáveis medidas em outra unidade amostral, em outro indivíduo, em outra parcela experimental ou amostral. O interesse é realizar inferência, aqui eu troquei, né, em relação ao caso anterior, μ1 menos μ2. Então, nós vamos fazer a diferença μ1 menos μ2. Isso é irrelevante, né? Definir o delta como μ2 menos μ1, μ1 menos μ2. Aqui, defini como μ1 menos μ2 e lá é como μ2 menos μ1, porque o 2 referia-se à aplicação de um tratamento, o após. Então, eu queria ver o efeito do após menos o antes. Então, era mais interessante considerar μ2 menos μ1. Aqui não tem razão para considerar, então eu considerei qualquer ordem aqui, escolher μ1 menos μ2, mas podia ter sido mantida a ordem anterior, só para vocês verem que é irrelevante, tá? Os estimadores do vetor de médias e da matriz de covariância da iésima população podem ser obtidos respectivamente por, então é a média amostral, somos os J vetores até a NI, né? Se o I for 1, soma até N1 e divide por N1. Ou se o I for 2, soma até o N2, soma todos os vetores, são 2, 1, 2, 2 até 2N2 e divide por N2. E a mesma coisa para a covariância. O subscrito 1, 2 aqui, a matriz de covariância não viesada é a soma de produtos externos, né? Então, é a observação IJ menos a média daquela amostra, vezes o produto externo dessa diferença, né? Dos desvios em relação à média, produto externo desses vetores. Então, isso dá uma matriz P por P, somado para todos os J variando de 1 até NI, dividido por NI menos 1, para ter o estimador, menos 1 para ter o estimador não viesado da covariância. Mas a gente verá isso posteriormente com o estimador de massa verossimilhança. Na sequência, abordaremos os testes de hipótese e os processos de estimação por região e por intervalos simultâneos do parâmetro de interesse, que é o delta, que é o μ1 menos μ2 nesse caso, como nós fizemos no caso emparelhado. Pelo fato de a distribuição normal ter sido considerada, todas as inferências que nós já vimos anteriormente, os resultados de inferência já são bem determinados. Então, nós não vamos dar detalhes por que é T2 de rota. A gente vai chegar no resultado que é uma T2 de rota e vamos reconhecer aquilo como T2 de rota. Então, alguns métodos de inferência são facilmente deduzidos, por essa razão, algumas das demonstrações serão omitidas parcialmente ou totalmente, quando for isso. Vamos continuar essa aula falando mais um pouquinho, né, para depois a gente falar das inferências com casos de covariância homogêneas. Então, vamos falar essa sessão, que é rapidinha, e depois dividiremos essa sessão em algumas partes também. Inferência sobre covariância homogêneas. Depois falaremos do caso heterogêneo, que é o problema de Behrens-Fischer. Multivariado. O problema de Behrens-Fischer, originalmente, já expliquei isso antes, é o caso
univariado. Então, aqui, quando a gente fala Behrens-Fischer, não foram Behrens e Fischer que descobriram isso, mas como descobriram no caso univariado e esse problema foi generalizado no caso multivariado, é conhecido ainda como problema Behrens-Fischer multivariado. Antes de apresentarmos as pressuposições básicas, os testes, né, de hipótese e os métodos de estimação, faremos uma breve discussão sobre as pressuposições impostas para validar o procedimento de inferência. Então, nós temos que impor algumas suposições sobre essas amostras aleatórias. A principal pressuposição é que temos amostras aleatórias independentes tamanho N1 e N2 de duas populações normais multivariadas, com média μ1, σ1, covariância σ1, e da outra população μ2 e covariância σ2. Reafirmamos que já havíamos destacado no capítulo 1, quando dissemos que por amostra aleatória assumimos independência estocástica das observações amostrais e também que as observações são variáveis aleatórias idênticas independentemente distribuídas. Não confunda a independência de um vetor para outro com a dependência, com as correlações dentro de um mesmo vetor entre as variáveis. As variáveis dentro de um mesmo vetor são correlacionadas. De vetores diferentes são independentes, porque são unidades diferentes. É como a gente pegar o peso de uma pessoa e pegar o peso de outra pessoa. Então, se a gente faz isso de forma aleatória, sorteando, então a gente espera que tenha independência entre as observações de peso da mesma variável em indivíduos diferentes. A mesma coisa acontece com as p variáveis de um vetor num indivíduo, numa unidade amostral, com as p variáveis tomadas em outra. Mas essas p variáveis são correlacionadas por mecanismos genéticos, por mecanismos físicos, né, de natureza física, ou qualquer outra natureza que gera dependência. Em geral, são genéticos e físicos os mecanismos na natureza, nos fenômenos que a gente estuda. De cada população normal, assumiremos que teremos uma amostra aleatória e que as amostras de ambas as populações são independentes. Então, nós temos uma amostra aleatória, temos independência entre as observações dentro da população e independência das observações de uma população para outra, diferentemente do caso emparelhado, que as observações de uma população e da população seguinte, como era o mesmo indivíduo amostrado antes e após o tratamento, eram correlacionados, em função da casualização ou dos sorteios. Assumiremos que as matrizes de covariância populacionais são homogêneas, ou seja, σ1 igual a σ2, portanto, igual a um sigma comum, né? Se a gente quiser assim falar. Se a pressuposição não for verdadeira de igualdade das variâncias, de homogeneidade das variâncias, teremos distribuições apenas aproximadas para as estatísticas resultantes dos testes. Teremos algumas dificuldades nesse teste. Quando as matrizes de covariância são heterogêneas e a distribuição dos dados amostrais é anormal multivariada, que é o caso, nós vamos só tratar do caso normal, o processo de inferência a respeito das comparações das médias das populações é menos preciso, né? Porque nós estamos usando uma teoria aproximada, e é conhecido como problema Behrens-Fischer multivariado. Porque apesar de ser normal, apesar da independência, a heterogeneidade, σ1 ser diferente de σ2, das covariâncias, é um problema e não resolvido até hoje. Temos muitas excelentes aproximações para a melhoria da inferência, das distribuições, portanto, amostrais, dos estimadores, das estatísticas, que vamos utilizar, mas não a solução definitiva ainda para o problema. Então, é um problema aberto, tanto no caso univariado quanto no caso multivariado. Esse problema é a generalização multivariada do problema identificado por Behrens-Fischer no caso univariado. Então, apesar de chamar problema de Behrens-Fischer multivariado, não foram eles que descobriram no caso multivariado. Mas como é uma generalização do problema no caso univariado, então ainda continua sendo conhecido como problemas de Behrens-Fischer multivariado. Como as covariâncias populacionais são geralmente desconhecidas, podemos verificar a homogeneidade somente com a aplicação de um teste de hipótese, como nós vimos anteriormente no capítulo 6, que é o teste de Bartlett, entre outros testes que nós vemos lá sendo aplicados. Então, se quisermos testar na prática, podemos fazer teste de normalidade, que a gente já viu, e podemos, dentro de cada amostra, podemos testar a homogeneidade das covariâncias, e devemos fazer isso inicialmente, se quisermos ter garantias de usar uma técnica ou outra. Qual que eu devo usar? Caso de inferências homogêneas ou heterogêneas, problema de Behrens-Fischer, ou caso de inferências exatas, não Behrens-Fischer. Então, para tomar essa decisão, precisamos fazer um teste, né? Que é o teste de homogeneidade. Para usar as técnicas de máxima verossimilhança, como o teste da razão de verossimilhança é baseado em normalidade, precisamos testar a normalidade. Então, devemos testar a normalidade dentro de cada amostra.
Então, devemos aplicar o teste de homogeneidade descrito na subseção 631. Caso as matrizes de covariância sejam homogêneas, no caso de matrizes de covariância homogêneas, os testes e os métodos de estimação são exatos sobre normalidade multivariada. Já para as matrizes de covariância heterogêneas, os testes e procedimentos de estimação são aproximados. Seria o problema de Bernstein-Fischer. Nas subseções ulteriores, nós vamos discutir cada um desses casos separadamente. E o teste de normalidade também é importante. Então, podemos aplicar o teste de Royston, por exemplo, e vários outros testes modernos que já surgiram aí, que a gente tem disponível no software R. Eu mostrei para vocês numa aula bem legal lá atrás, no capítulo 3, sobre os testes de normalidade multivariada, que podemos aplicar a cada uma das amostras de cada uma das populações. Então, na próxima aula, nós vamos tratar do primeiro caso, que é o caso exato. Vamos fazer o desenvolvimento do teste da razão de várias semelhanças, para falar de diferenças sobre diferenças de duas médias, quando as covariâncias das duas populações são homogêneas, no caso normal multivariado. Então, muito obrigado por assistirem essa aula. Até a próxima aula. E espero que vocês tenham gostado dessa aula. E vamos dar prosseguimento na inferência para dois vetores de médias independentes a seguir. Essa foi apenas uma introdução. Obrigado.